E assim, eu fico pensando, né, desde que... Porque eu fico pensando nessa questão do Flamengo, né, o que acontece. E eu acho que é algo que talvez essa diretoria é extremamente competente, amadora, então não dá nem pra achar que estão pensando em alguma coisa, fora se reeleger. Mas é que assim, talvez, eu não tava... eu era muito novo na época do Zico. Muito novo não tava nem nascido na época do Zico. Mas eu acho que nem na época do Zico, a pressão sobre os jogadores e técnicos do Flamengo é igual que é hoje. Porque esse é talvez o primeiro Flamengo que é obrigado a ganhar tudo. Porque na época do Zico, não era obrigado a ganhar tudo. Tipo, pra começar, que tinha um time, só time insano naquela época lá. Não era só o Flamengo. A diferença grande era a sociedade, pra começar. Tudo é muito diferente. E do que a gente tem hoje de rede social, tudo. Mas tem vários times, melhores times da história do clube. Então, você naquela época, exato. Naquela época. Melhor Internacional, melhor Flamengo. Então sabia que tinha uma disputa enorme, Melhor apesar de ser o Vasco, Flamengo do Agora você Zico. encontra pesquisa, já vi isso, que tinha assim, o Flamengo ele vence 80 vence o Brasileiro, aí 81 ele não vence. E ganha a Libertadores. Aí ele ganha a Libertadores e o Mundial. Aí 82 ele vence o Brasileiro, 83 Brasileiro. Quando chega 84, 85, 86, você pega aí relatos. Era tipo geração acabada. Mas só que assim, não é uma coisa que reverberava como hoje. Sim. Até porque a mídia era diferente desse alcance, né? Aí o Zico volta em 87, ganhou o Brasileiro. Aí é foda, como é que tu fala que o cara... Porra. Não dá. Mas aí aqui hoje em dia é isso. Tipo, você chega... O único time, né, do Brasil que começa o ano e é obrigado a ganhar tudo é o Flamengo. Né? Tipo, o Palmeiras, o que a gente vê os outros são obrigados a ganhar um título. Ganhar alguma coisa. Né? Até agora o Palmeiras ganhou só o Paulista. Pois ganhou o Paulista, ganhou o Paulista, pode tá ir, né? brigando Ainda tem e Libertadores. tal, não sei o quê. Mas é uma pressão diferente e, tipo, também por causa da disparidade financeira. É Total, óbvio. Tipo, o Flamengo tá fazendo... chega quase o dobro do que o Palmeiras fatura. Não, o Flamengo tá faturando o que Milan fatura, né? Entende? Pois Milão. os caras estão falando, acho que já tá entre os 10 mais, né? Média de 300, 400 milhões de euros. Ali, Então, mais ou assim, menos. então eles têm que entender que esse tipo de coisa não é coisa normal. E é talvez a primeira vez que um time brasileiro tá vivendo uma coisa louca dessa de se obrigar a ganhar tudo. E aí a gente tá falando do Flamengo, que é o time com a maior torcida, que já tem a pressão natural, né? Porque mesmo em anos ruins, a torcida normal, sempre pressionava pra ganhar. alguma coisa. Tu lembra do Brasileiro Obrigação? Pois Isso é antes de 2009. Mas assim, mas era uma coisa, antigamente, né? Antes de tudo isso aqui, que, tipo, a gente brigava, cornetava, queria ganhar, não sei o que, quando perdia, não era um apocalipse que nem é hoje, né? Tipo, né? Brigar pra não cair. Não era existia coisa normal. FlaTT, amigo. Pois é. Era Não coisa existia normal. Twitter. Era coisa normal, porque os times eram fracos, então você tinha um pouco tinha de alguém que divisão. pichava lá o muro. Pois é. Só que agora não. Então, assim, o técnico vai Fala, entrar... ele conhece até quem picha. Sabe o que é o grande P12? Entrevistado. P12 sumiu, não tá? Cara, ontem o Neto começou o programa dele, que agora tá de noite, já com a repórter na porta da Gávea. E aí o Flamengo já tinha pintado. já tinha. Aí ela botou até a mão aqui, tá fresca a tinta. Então o P12 já tinha passado Já tinha lá. P12 já passou e apagaram. Eu acho meio Foda. forte de escrever, pichar tipo, time mau caráter. Sim. Porque os caras, basicamente o grupo que ganhou a porra toda. Cara, Você fica puto. Eu acho que tem todo justiça. Claro, tô puto. Porque o time é bom, tem que ganhar. O Flamengo tem que disputar, né? Agora, Competir, né? Essa que é a questão. O competir. Flamengo parece que não quis competir esse partir ano. pra time, porra, sem vergonha, time sem calma, time... Porque eu acho que tudo, no final de tudo, é o que você falou, fatura 400 milhões de euros, só que o principal ativo da empresa Flamengo, que é o futebol, não está sendo tratado com a mesma... Profissionalismo, com o mesmo cuidado. Se na parte financeira tem um cara chamado Rodrigo Toches, que é um gênio... Esse é foda. O cara trabalha em grandes multinacionais e tudo Foi mais. o VP financeiro na gestão do Bandeira, Bandeira. e é o atual isso VP é da hora. financeiro também. Se tem gente muito Esse cara capaz que em vários recuperou o setores... Flamengo, sim. Pô, o Landim sabe disso, porque Claro. o Landim lá atrás, na gestão do Bandeira, o Landim era um vice de recuperação de dívida, que era junto com a parte do Rodrigo Tocha. Então, o que se conhece. Eu não sei o que acontece, é esse rabo preso em mexer nessa estrutura do futebol. Que é o que vai garantir o Landim fazer o sucessor dele. Claro, exato. Se continuar como tá, ele não faz. Não, isso te falo outra. Assim, a gente fala sobre futebol, assim, só que o brasileiro tem mania de achar que todos somos diretores de futebol e a gente sabe mexer nas peças. Sim. Só que eu falo, cara, pra ele ter um diretor de futebol que ele confia mesmo, tipo um cara que mexe, que fala o que a gente tá fazendo e tal, e que bote a O cara, Leonardo, pô. é melhor, pô.
Porque se tiver dando problema, ele tem um cara pra demitir. Não é Exatamente. a cara dele, entendeu? Isso é foda. Então, isso seria O profissional. profissional lá que ganha salário é É. o Spindle. Spindle. O Spindle não manda em nada. Não. O Spindle só vai negociar. E não é ele que bota a cara quando perde, então quem não tem, manda é não o tem que ser Marcos Braz, cobrado. É o cara que bota a Cara, cara. assim, cara, a questão das negociações, a gente consegue negociar bem, isso não é um problema. Qualquer jogador vai lá acaba arrumando. Só que gerir o departamento de futebol, porque acontece, isso. aqui no Brasil, isso é costume do brasileiro, do futebol brasileiro, que toda diretoria terceiriza o projeto de futebol pro treinador. É. O treinador... É o Jorge Jesus. Toma a pois chave é. do CT e Então, não tira. o Abel lá no Palmeiras é a mesma coisa. Atlético- O sabe? Atlético tem o Rodrigo Caetano, que a galera gosta muito, que é um... E aí eu vejo, são coisas bobas, mas você vê imagens que eu acho que é o que falta um pouco no Flamengo. O Atlético, por exemplo, ganhou agora do Cuiabá, ganhou do Botafogo. Cara, o Rodrigo Caetano é o primeiro cara antes do vestiário, o jogador vem, ele tá abraçando o cara, tá falando, porra, tava mal, você se fudeu, família, o Zarate tava ruim, perdeu 2 pessoas recentemente. Da família. Né? Da família. O Flamengo, cara, desculpa, se tem um time que tem que ter cuidado com o jogador, é o Flamengo, é um dos jogadores mais caros do Brasil, cara. Mas agora, Saca? falando sobre isso, dessa gestão do Flamengo, a gente, e pra comparar até, por exemplo, tem lá no Rio Botafogo fazendo muito sucesso, né? E a gente entrevistou o Tairo Arruda, que é o CEO do Botafogo, e o André Mazuco, que é o diretor de futebol e tudo mais. E já entrevistamos o Marcos Braz também, a galera da diretoria do Flamengo. A Assim. diferença é surreal. É uma de organização, De mentalidade. de mentalidade. E o Botafogo porque é a sexta SAF, folha né? do campeonato. O Botafogo é a sexta folha do campeonato. O John Textor, que é, vamos dizer assim, um milionário excêntrico, né? Tem 6 Oscars, o cara. É mesmo? É, porque ele tinha uma produtora. É, produtor ligado. Então, assim, cara. Sinistro, né? ele contratou e, tipo, não necessariamente os caras são Botafogo, trabalhando no Botafogo. Isso é isso é uma quebra. Queria te falar que se bobear é até mais importante, porque você tá Importante. preocupado com o seu emprego, velho. Profissionalismo, cara. É. Porque a galera acha assim, não, pra trabalhar no clube do futebol, Não, o cara você tem tem que cabimento. torcer, não tem. Não tem. Tem que ser Sei bom lá. pra caramba. A gente teve um choque quando a gente entrevistou a galera do Botafogo. Pode bater campeão, pode não bater campeão, né? Tá bem à frente. Mas já tal. Provavelmente deve bater campeão agora. Independente disso, se olhar a organização friamente, a organização que o Botafogo mostra dá um banho na Flamengo, organização do Flamengo. Mas É- por conta dessa situação de ser SAF, é uma empresa, tudo mais, você não tem ali... O Marcos Braz, que é o homem do futebol do Flamengo, ele, na verdade, está na política do Flamengo há muitos Muito tempo, anos. muito. Mais ou menos desde 2009 2006. ele tava também, 2006 pô. ele já É. tava no grupo campeão, era diretor daquele time campeão da Copa do Brasil em 2006. E ali é o seguinte, lá no início, Landim, Bandeira, Valim Vasconcelos, Rodrigo Totti, BAP. essa galera toda era um grupo só, que era a Chapa Azul, que foi eleita lá em 2013 com o Bandeira de presidente. Iria ser o Valim, Isso. por um problema de Deu um dinheiro. problema... A E o Patrícia Van- impugnou, conseguiu impugnar a chave. Ia ser o Valim e o Landim, o vice. E aí entra o Bandeira. Essa chapa era uma só. E aí, no meio do caminho, com o Bandeira querendo se reeleger, que aí cada um tem uma versão, O se era grupo alega combinado que ou não. não tinha reeleição, né? Não. O grupo quebra em 2. E aí, em 2 é o seguinte: você tem outros grupos no Flamengo que não são dessa cabeça de gestão e tudo mais. Você tem que botar essa galera pra dentro pra ganhar a eleição. E aí, o Landim, por exemplo, bota vários A diferença é essa. personagens O- da política antiga do Flamengo. O né? Bandeira se que ganhar apegou. voto. O Bandeira É. se apegou ao Soflá, Aham. que é um grupo que dá apoio a ele. Ele vem desse grupo, mas é um grupo mais arejado. Criticado lá dentro do Flamengo por ser, às vezes, meio xiita e algumas coisas, mas é um grupo que não é da velha política. Aham. O Landim, pra se eleger, ele acabou trazendo muita gente que era do principal grupo, do núcleo duro. O Toches veio com ele. BAP. O BAP. O Valim Valim mesmo, no no início início. veio, depois saiu. Só que ele acabou trazendo grupos da velha política, que o Marcos Braz está dentro disso. A Patrícia veio também. Então, Marcos Braz é um Márcio cara- Braga. Não, o Márcio sei, Braga, mas Márcio tipo, Braga. o Márcio Braga tem descido além, eu acho que ele não tá. Mas Tá. grupos que já tiveram no Flamengo em outros momentos que o Flamengo tava deficitário. E até grupos que não conversavam, não conversavam. em si, né? Era, tipo, Tanto que eu lembro que eu Mas precisa estive. ganhar a eleição. Eu estive na primeira reunião que essa chapa se juntou antes de. Lá atrás, em 2012. Só pra falar, a gente Conselho tá falando de política. Aham, política, exato. exatamente. É. Falou do profissionalismo Botafogo. CEO, diretor, chefia. Ninguém é Botafogo, né? O Mazuco é de Curitiba, se eu não me engano. Então, assim. Nem e o agora ele tá Texton falando era, de política. nem o Política, Texton era Botafogo, agora que virou. né?